William Johnston, um padre católico que foi morar no Japão, fez um trabalho muito importante de intercâmbio. Ele conheceu a cultura do Oriente e fez uma relação com o cristianismo e teve reflexões muito interessantes. Ele tem um livrinho publicado em português que se encontra nas melhores livrarias, chamado Cristianismo Zen, no qual ele diz: a velha contemplação cristã destinava-se a uma elite, os franciscanos, os jesuítas, os dominicanos e as pessoas de bem. Mas o pobre leigo, o cidadão de segunda classe, o povão, ficava com as contas do seu rosário. De hora em diante não é preciso que seja assim. Assim como a liturgia ampliou-se para abranger a todos, também o mesmo pode dar-se com a contemplação. O muro infame que separava o cristianismo popular do cristianismo monástico pode ser derrubado de forma que todos possamos ter as nossas visões, alcançar o nosso samadhi. Quer dizer, um padre católico percebeu esse processo que não é só para os santos, é para nós. Mas, se nós colocarmos a coisa como muito distante, muito lindo, nós não damos os passos que aqui e agora precisamos dar para nos dirigir a essa meta. Um caminho de 1000 milhas sempre começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é aqui e agora, como estamos. Jacob Needleman é um professor de religiões comparadas nos Estados Unidos. Ele nasceu de origem judia, estudou religiões comparadas, estudou as várias religiões, leciona na universidade religiões comparadas. Ele escreveu um livrinho, também publicado, um livrinho fácil de encontrar em qualquer livraria, chamado Cristianismo Perdido, onde ele faz reflexões muito interessantes. Ele diz o seguinte: a pedra deve transformar-se em água antes de poder flutuar. A patos, a patologia, a doença, a patos da cristandade é o de pregar as pedras, está faltando um R aqui, é o de pregar as pedras que elas devem flutuar no oceano. Noutras palavras, na nossa atual situação psicológica, somos como pedras, e as virtudes cristãs não representam o que é possível para nós, enquanto não nos tornarmos como água. Ele sugere que é necessário um cristianismo intermediário, um processo de remoção dos véus de Maia, como dizia Damodar Mavalankar. Com o processo histórico, ficou à mostra um cristianismo só dos santos perfeitos lá em cima, e o processo de chegar a essa perfeição não foi tão enfatizado. Então o indivíduo se culpa porque ele não consegue ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito, e não tem noção dos passos que precisa dar aqui e agora. Blavatsky
Nesse artigo, Estudo Oculto, que eu dizia para vocês, que está no site da Sociedade Teosófica, disponível para quem quiser ler, diz: existe a possibilidade de um crescimento vertical em direção à perfeição final. Está certo. Nós podemos ser perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Nenhum de nós deixa de ter essa possibilidade. Essa possibilidade deve ser colocada ao alcance teórico de todos. Embora o cristianismo diga ser perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu, muitas vezes nós esquecemos esse mandamento. Esquecemos que existe essa possibilidade teórica ao nosso alcance. Mas qual é a relação dessa teoria com a nossa prática? A possibilidade deve ser colocada ao alcance teórico de todos, mas isso não implica de forma alguma que todo indivíduo vai conquistar essas mais altas possibilidades. Por quê? Porque nós somos como pedras que querem flutuar no oceano. Os véus de Maia cegam a nossa visão. Os corpos grosseiros não foram transmutados nos mais sutis. Então, a não ser que hajam passos graduais e deliberados nessa direção, o fato dessa possibilidade estar ao alcance teórico de todos não implica que vamos consegui-lo assim, estalando o dedo amanhã de manhã. Só atingirão a meta aqueles que, através de esforços persistentes, através de uma série de vidas, se diferenciarem em grau significativo das multidões. Há um processo de crescimento paulatino a ser levado adiante. Blavatsky nos explica, nesse artigo Estudo Oculto, que nesse processo existem duas situações totalmente antagônicas. Um indivíduo que começa esse processo e atinge a perfeição, o indivíduo que começa esse processo e fracassa totalmente. Então ela diz que são os dois extremos. Você pode atingir a perfeição ou pode largar completamente esse caminho, abandonar completamente esse caminho. Esses são os dois extremos. Mas entre esses dois extremos existe toda uma gama de possibilidades. Pode-se dizer que são graus de fracasso ou graus de sucesso. Para se atingir o sucesso completo, requer bastante trabalho e todo um processo de nós deixarmos o mais grosseiro, de nós sutilizarmos a pedra em nós para que possamos flutuar no oceano. Esse esforço persistente precisa ter um começo, e garantido o começo, a persistência não é improvável. Ou seja, em
seriamente tentar nos libertar dos véus de ignorância que encobrem a nossa visão, nós podemos ser totalmente bem-sucedidos ou podemos fracassar totalmente. Blavatsky nos explica que se fracassamos totalmente, ainda assim, nós estabelecemos uma tendência de buscar pelo conhecimento, de buscar a solução dos problemas da vida. E essa tendência voltará no próximo nascimento. Ou seja, mesmo o fracasso total não é um fracasso. Porque ele estabelece um começo. Ele estabelece uma tendência. Bons hábitos, mesmo que não sejam tão rapidamente formados como os maus, não são difíceis de manter comparativamente à dificuldade do seu começo. O ego humano que adquire o hábito de procurar o conhecimento se torna investido vida após vida das qualidades que asseguram o sucesso de tal busca, até que o sucesso final seja atingido. Isso é realmente uma esperança, não é, gente? Qual é o efeito do estudo oculto? Qual é o efeito da teoria? É de nós irmos gradualmente, através de um processo, de uma sucessão de vidas, buscando pelo conhecimento como solução e criando tendências que nos farão conquistar a meta. Não existe uma linha fixa de demarcação na qual estejam definidas as várias consequências do estudo oculto em todos os graus de intensidade. Aqueles que contemplam o desenvolvimento do progresso espiritual paciente pelos lentos caminhos da evolução natural, não se requer nada mais do que aplicação intelectual. Agora podem dar um impulso à sua evolução pessoal que talvez não tenham a mesma oportunidade com a mesma vantagem se a presente oportunidade não for aproveitada. Hoje nós temos uma oportunidade. Nós já visualizamos que a perfeição é possível, nós já visualizamos que há um processo no qual podemos caminhar nessa direção. E seria tolo da nossa parte manter os véus que nos mantêm num estado de sofrimento e ignorância. Para que isso se transforme num propósito útil, aquilo que é compreendido teoricamente precisa ser realizado na prática. Uma gota de perfeição tem a mesma natureza da perfeição total, porque é uma gota de perfeição. Então, em pequena escala, nós devemos relacionar aquilo que entendemos com a nossa vida, para não criarmos um abismo entre a teoria e a prática.
Obrigada.